Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo desastroso que foi a partida entre Corinthians e Flamengo ontem. Cara, pra falar a verdade não tem nem muito o que falar, foi uma partida muito ruim do Corinthians, foi a pior partida na temporada. Jogou muito mal, um time totalmente apático em campo, não teve nenhuma chance realmente de gol, que foi só o chute do Carrilho, de resto o Corinthians não fez mais nada o jogo inteiro. O Flamengo dominou, o Corinthians dominou completamente, só deu o Flamengo o jogo inteiro. E, resumindo, o Flamengo deu uma aula no Corinthians ontem, uma aula de futebol. E o Corinthians teve atuações ontem que não foram muito boas, como a do Mateuzinho, a do Hugo e do André Ramalho, tiveram algumas infelicidades ali. Ontem não tem nem que falar muita coisa, porque tipo, os jogadores foram muito mal ontem. Só teve dois pra mim que se destacaram ontem, que foi o Angileri e o Carrilho. Pra mim só os dois que quase se salvaram, só os dois tentaram alguma coisa. Porque o único que se mostrou incomodado com a derrota foi o Angileri. O Corinthians começou com a formação lá com o Hugo Souza no gol, o Mateuzinho, o Angileri na esquerda, o André Ramalho e o Gustavo Henrique na zaga. O Ranieri, o Bidon, o Carrilho e na frente o Romero, o Roberto e o Memphis. E o Flamengo no primeiro lance, no primeiro ataque que eles têm, o Cebolinha pegou uma bola ali pela esquerda, cortou pro meio e fez um gol. O Hugo não teve tanta culpa assim. Mas se for por olhar, quem teve culpa no lance foi o Ranieri, porque o Ranieri teve a oportunidade de matar a jogada ali no comecinho, não matou e acabou tomando gol. Aí o Corinthians, quando o jogo tava 1-0, o Corinthians teve ali uns 15 minutos de lucidez, que foi ali tocando a bola, tava ali, pelo menos deu pra dar uma pequena igualada no jogo com o Flamengo, né? Que teve até aquela bola do Carrilho num grande cruzamento da Gilé, que o Carrilho pegou um chutaço muito bonito, que o goleiro do Flamengo faz uma defesaça, que por sinal, se a bola entra, o jogo poderia ser outro, né? Mas como a bola não entrou, acabou sendo o que aconteceu. E o Corinthians foi isso. Aí o segundo gol foi ali do Arrascaeta, né? Naquele chute no cantinho dele que todo mundo já conhece, o Arrascaeta, né? E o que eu acho mais impressionante é que, tipo, o Arrascaeta joga no Brasil desde 2019. Todo mundo sabe que o Arrascaeta tem aquele estilinho dele de trazer pro meio, chutar no gol. Todo mundo sabe, ele vem carregando pro meio e chuta. Nossa, ele já fez muito gol assim pelo Flamengo, só que ninguém marca. Mesma coisa do Robin quando jogava no Bayern de Munique. Trazia pro meio e chutava. Mas ninguém nunca sabia o que ele... Todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas ninguém conseguia marcar. Então era isso, a mesma situação com o Arrascaeta. Ele fez o gol do 2-0. Quando chegou no 3-0 foi uma completa infelicidade do Hugo, né? O Corinthians foi sair jogando, a bola chegou nos pés do Hugo. Ele foi tentar dar um passe no meio muito arriscado pro Ranieri. O Ranieri não conseguiu nem alcançar a bola. O Pedro bateu de primeiro e fez um golaço. E o Pedro quase que ia fazendo outro golaço, né? Se não é o Hugo ali, o Pedro ia fazendo um golaço também. E vamos falar a verdade, o jogo foi 4-0 pro Flamengo. Mas se não fosse o Hugo também, o jogo teria sido 6-0. O Corinthians teria passado uma vergonha muito maior. E ontem também foi o jogo em que o Dorival, né? Tava lá no estádio assistindo o jogo do Corinthians ao lado do Fabinho Soldado, diretor do clube. E já deu pra gente ver o semblante ali do Dorival, né? Que o elenco do Corinthians. O Dorival foi apresentado hoje, oficialmente, com a camisa do Corinthians. E já deu pra ver que vai ter muito trabalho, né? Muito mesmo pra organizar aquela zaga, melhorar o ataque. Nossa, tem muito trabalho. Mas o Dorival conseguiu levantar bons times aí, como o Ceará, conseguiu levantar o Ceará lá. Ficou pouquinho tempo no Ceará porque foi pro Flamengo. Ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo, por sinal, contra o Corinthians. E depois aquela Copa do Brasil pelo São Paulo também, que levantou totalmente o astral do São Paulo. Depois teve essa passagem bem apagada aí pela seleção brasileira, mas por clubes mesmo ele sempre foi bem. Então foi isso, eu espero que o Dorival faça um bom trabalho pro Corinthians, porque vai ter muita coisa para organizar. A zaga do Corinthians não dá. E pra você ver, o Corinthians tem 6 zagueiros, se não me engano, no elenco. 5. O André Ramalho, o Gustavo Henrique, o Félix Torres, o Kaká e o João Pedro Choca. É impressionante. Nenhum dos 6, o que mais ou menos presta ali no elenco, que dá pra pelo menos ser utilizado de vez em quando, é o Kaká. Porque o Gustavo Henrique, ele falha muito de vez em quando. Eu acho que, na minha opinião, o Kaká é um bom zagueiro. Ele faz uns gols pra trás, um gol pra frente ali, mas ele pelo menos demonstra um pouco de raça dentro de campo. Coisa que o André Ramalho não consegue demonstrar mais. O André Ramalho do ano passado foi um. O desse ano é totalmente outro. E o Gustavo Henrique também é muito lento, né? Já passou do Gustavo Henrique, já da idade do... O futebol dele tá muito avançado pro nível do Gustavo Henrique. Já é um zagueiro lento. E não tá ganhando nem na bola aérea mais, que é o forte dele, que ele é bem alto. Aí tem o Félix Torres, que, tem comentado o Félix Torres, né? Que zagueiro horrível, horrível. Um dos piores zagueiros da história do Corinthians foi ele. E o outro é o Choca, né? Que
É um zagueiro da base também, que depois daquela falha lá contra a Universidade Central, nunca mais voltou pro elenco do Corinthians. Então é isso. Aí o Corinthians estreou uma nova camisa, que por sinal muito bonita, lembrando o Mundial de 2000. Mas fizeram errado de estrear a camisa contra o Flamengo no Maracanã, né? E o histórico do Corinthians contra o Flamengo lá no Maracanã não é tão bom assim, né? De 2020 pra cá, o Flamengo enfiou 5x1, 5x0, 4x1. Eu acho que o Corinthians ganhou uma ou duas vezes só do Flamengo no Maracanã depois que o de 2020 pra cá. Então o histórico de vitórias do Flamengo vem sendo bem maior, né? E é isso. O meio do Corinthians ele também ontem, o René é totalmente perdido. José Martínez entrou ali totalmente desligado no segundo tempo. O Coronado que entrou no lugar do Memphis, o Memphis também, ele tentou a defesa possível. Os momentos que o Corinthians estava prendendo a bola no ataque, ele era com o Memphis que estava com a bola. Mas depois que ele saiu, o Coronado entrou totalmente desligado. Não conseguiu fazer uma jogada. Nada, o Coronado não armou nada. O Romero tentou daquele jeito todo, né? Daquele jeito embaçado dele, mas não conseguiu nada também. E o Roberto não tem nem muito comentar, né? A bola não chega pra ele, ele quase não participa do jogo. Porque se a bola não chegar no centroavante, o centroavante vai ficar apagado. Que foi o que aconteceu ontem com o Roberto. Então, é isso. E os caras que entraram também, o Thales Magno, fizeram partidas totalmente ruins, né? Comparado que eles podem jogar realmente. Aí quarta-feira vai ter a estreia do Dorival contra o Novo Horizontino. E sábado tem um confronto importantíssimo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, se o Corinthians realmente quiser buscar a vitória nesses dois jogos, tem que focar. Tem que focar muito, porque o Corinthians toma muito gol de bola aérea. A defesa do Corinthians é muito fraca, precisa melhorar muita coisa ali. O Fabinho Soldado tem que ir no mercado para contratar jogadores, principalmente para defesa ali. E vou repetir, a defesa do Corinthians é muito ruim. Sinceramente, já não estamos aguentando mais essa defesa aí com... Uma hora é Gustavo Henrique e Félix Torres. Outra hora é Kaká e André Ramalho. Outra hora é Choca. Aí não vai, né? Muito fraco. Aí acaba sendo o que aconteceu ontem, né? 4x0 Flamengo. Mais uma vez o Corinthians passando vexame pro Flamengo. Mais uma vez um vexame horroroso. E vou dar as notas aqui pra todo mundo, né? Mas meio que a gente não tem nem muita coisa pra dar, né? Porque o Gustoso pra mim 3. Fez gol, louco. Ele fez grandes defesas ali, mas acabou tendo aquela falha, né? Então vou dar um 3 pra ele de nota. Mateuzinho 1. Mateuzinho foi muito fraco antes. Ele tava tentando demonstrar alguma raça, mas por isso que eu dou 1 pra ele. Mas também não apareceu uma jogada na linha de fundo pra fazer cruzamento, nada. Mateuzinho muito mal, ontem 1. O André Ramalho e o Gustavo Henrique 0. Nossa senhora, o que o Arrascaeta brincou com o André Ramalho no jogo de ontem, tá escrito. O Arrascaeta fez o André Ramalho de bobo, o jogo inteiro, de bobo. Muito feio o que aconteceu ontem. E o Gustavo Henrique, mesma situação. Como eu disse, já não tá mais pra ele, de boa. Lateral esquerda, o jogador mais lúcido pra mim no time de ontem foi o Angelério. Nota 5 pra ele, porque, né, ele foi o único que se demonstrou incomodado com o Corinthians perdendo de 2-3-0. Ele tomou poucos dribles também, o Luiz Araújo ali que não conseguiu armar muita coisa contra ele, o Gerson também por aquele lado não fez muita coisa. O jogador mais lúcido foi o Angelério, lateral esquerdo do Corinthians. No meio, o Ranieri, 0, fez uma das piores partidas, uma pior partida dele com a camisa do Corinthians, muito mal ontem, nunca vi. Tava totalmente na marcação errada, muito mal ontem. André Carrilho. O André Carrilho ontem, mais uma vez, é um dos poucos que salva, né? Vou dar 4,5 pra ele, porque ele errou um passo ou outro. Mas o Carrilho é isso, o Carrilho é técnico, é classe, a gente já conhece o futebol dele. E se o meio não ajuda, o Carrilho sozinho não aguenta, né? Porque vamos falar a verdade, o Carrilho é bom, é um jogador muito bom, muito movimentação, passes diferentes. Tem. Só que ele tem uma idade bem avançada, né? Então, se alguém não ajudar ele na marcação, vai ficar muito difícil ali, né? Ele voltar, ter que atacar, voltar, aí, né? Não dá. E ao lado dele o Bidon, 2. Nota 2 pra ele, porque, né, o Bidon, ele tentou ali manter a bola, mas ali na frente, ali no meio campo do Corinthians, mas não tava conseguindo controlar nada. Foi uma partida muito abaixo dele também, comparado com o nível das partidas que ele vinha demonstrando antes. E no ataque ali, né, o Romero foi aquilo mesmo. O Romero ontem fez uma partida muito ruim. Salvou o Corinthians com um gol contra o Racing lá na Sul-Americana, mas ontem foi uma partida muito fraca também. Não conseguiu segurar uma bola no ataque. Conseguiu, o único chute que ele deu pro gol foi um chute todo torto de esquerda, que a bola saiu quase na lateral. Então é isso. Eu vou dar um 3 pra ele. O Roberto 3 também, porque tipo, o único momento que o Yuri teve de pegar a bola, assim, de alguém dar um passo pra ele, por sinal o passo foi do Carrilho. O único momento que ele teve de dar um passe e ele sair na cara do gol e bater cruzado, o único momento que ele teve
foi aquela lá que ele bateu cruzado sim, o Rossi fez a defesa e a bola saiu pra fora. Acho que nem foi defesa do Rossi, ele foi tentar bater cruzado pro meio, o zagueiro Flamengo tirou e foi escanteio. Mas fora isso não dá, porque se a bola não chega no Yuri, ele fica totalmente apagado. Então é isso. E o Memphis conseguiu jogar só o primeiro tempo, vamos torcer pra ele também, pra ele não ter pegado nenhuma lesão aí, pra não ficar fora do Corinthians por um bom tempo. Espero que seja pouquinho tempo que ele fique fora. Porque, se eu não me engano, ele teve um desconforto na coxa esquerda ali, alguma coisa assim. Mas não deve ser nada de grave não, eu espero. Então, o Memphis também, nota 2 pra ele, porque, né, tava no momento que ele tava conseguindo prender a bola na frente também, mas nada demais também, fez uma partida abaixo. E os caras que entraram? Coronado pra mim zero. Nossa senhora, o Coronado foi muito mal ontem. Ontem foi mais um jogo para demonstrar a necessidade e a falta que o Rodrigo Garro faz nesse meio campo do Corinthians. O que esse cara faz de falta ali no meio campo do Corinthians, cara, os passos diferentes que ele dava, o chute de fora da área, ele tá fazendo muita falta. E o Coronado não consegue substituir o Garro, não consegue. Entra mal, ontem entrou muito mal desligado, parecia que ele não tá certo que ele tava lesionado, não tava jogando, mas ontem ele tava muito desligado. Não era aquele Coronado que a gente teve lá no início dele, que dava aqueles passos, fazia aqueles golaços, não era aquele Coronado. Thales Magno pra mim é aquilo também, né? Ele ajuda no ataque, ele tenta uns lances diferentes, uns dribles ali, mas também tem o Thales Magno é jogador de fases. Você viu que no Paulistão ele tava arregaçando de meter gol, né? Hoje em dia sumiu, acabou o Thales Magno. E é isso, agora eu nem lembro mais quem que entrou direito, mas resumindo, todo mundo fez partidas horríveis e os jogadores têm que se sentir muito incomodados com isso. Porque não é uma coisa normal o Corinthians ficar tomando, assim, goleadas pro Flamengo, assim. Porque o Corinthians tá com muitos problemas, assim, de enfrentar times que tem bastante técnica. Um time melhor que ele, tecnicamente. Foi dominado pelo Palmeiras, um jogo que foi 2-0, mas poderia ter sido uns 3-4 Palmeiras no Campeonato Brasileiro, no turno. E contra o Fluminense também, que é um time que tem quase a mesma técnica que ele, perdeu também de 2-0 em casa. O Corinthians chegou a dominar o Palmeiras, sim, que até chegou no final do Paulista ali, fez uns gols ali, foi o gol do Roberto ali que fez o gol do título do Corinthians, o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras, mas foi totalmente dominado no jogo do Brasileiro. E contra o Flamengo hoje foi uma aula do Flamengo, muito mal mesmo o Corinthians. E é isso, espero que tenha muitas atitudes a ser mudadas nesse elenco do Corinthians, porque se quiser realmente brigar por títulos essa temporada, brigar por um G4 no Brasileiro, brigar por Copa do Brasil e se levantar na Sul-Americana, porque o Corinthians tá, né, conseguiu 4 pontos agora, tem que secar os adversários e fazer a sua parte para se classificar em primeiro e ir para as oitavas Sul-Americanas. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.